Eita glória! Deus é bom, gente. Pai do Senhor Jesus, uma ótima noite a todos. Estamos iniciando mais uma live e daqui a um minutinho nós vamos chamar nosso amigo pastor Alexandre Moreira. Mais uma vez, é uma alegria estar com vocês. Hoje, como anunciado aí, nós vamos estar tratando sobre a igreja de Esmirna, a segunda das 7 igrejas que estavam na Ásia, tá bom? Vamos chamar aqui o pastor Alexandre. Glória a Deus. Vamos chamar aqui o pastor Alexandre Moreira, que já está conosco aqui. Só vou colocar ele na live. Vamos convidá-lo. Glória a Deus. Vida, meu chefe. Pai do Senhor Jesus. Pode ser, pastor. Como é que o senhor está? Bem, graças a Deus. Vou fazer a pergunta que o senhor sempre faz. Continua, Tá crente, Sam? continua crente? Rapaz, não pode parar não, né? Tem que melhorar a cada dia. E aí, meu chefe, o que o senhor me diz? Vamos pra cima, mais uma live? Bora, vamos fazer. Vamos compartilhar com os irmãos, vamos trocar experiências, aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Então, maravilha, meu chefe. Enquanto eu abro o texto aqui em Apocalipse, cumprimente os irmãos aí que estão chegando, dê aí a sua consideração inicial. O povo estava na expectativa, pastor. Amém. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, cumprimentar também o pastor Paulo Roberto, a nossa irmã Júlia, o Paulinho, a minha mãe que também acabou de entrar aqui, está assistindo a gente. Que Deus abençoe os irmãos. Para nós é uma satisfação, né? Um privilégio nós passarmos esses momentos juntos aí, meditando um pouco mais sobre a palavra do Senhor e aprendendo juntos aqui, né? Dividindo o conhecimento. Maravilha, pastor, maravilha, que bênção, glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura do texto aqui. E eu quero deixar claro aqui, gente, que quando o pastor Alexandre entra nas lives, os irmãos que participam já entram na hora, né? Quando eu estou sozinho aqui, para entrar 10 demora 2 horas e meia, mas o chefe já vai trazendo gente junto aí para acompanhar. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Vamos fazer, posso ler aqui, chefe? Por favor. Então vamos lá, gente. Como de costume, nós vamos fazer a leitura de Apocalipse 2. Na semana passada nós lemos os versículos que compreendem a carta à igreja de Éfeso, ou que estava em Éfeso, e hoje nós vamos falar sobre a carta de Jesus à igreja que estava em Esmirna. Versículo 8 do capítulo 2 de Apocalipse, nós vamos ler do versículo 8 ao 11. Diz assim na versão Almeida, Nova Almeida atualizada: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, chefe. Perfeito, pastor. Fique à vontade. Muito bem, nós vamos falar hoje um pouco dessa igreja, uma igreja em que ela, assim como a igreja de Filadélfia, você não percebe, você não vê na leitura do texto, o texto de muitas críticas por parte de Cristo. Na verdade, o texto começa com uma identificação que nós vemos lá também no capítulo 1, no versículo de número 17, onde lá ele se identifica como o alfa e o ômega, e aqui como o começo, como o primeiro e o último. Então isso a gente já consegue fazer uma alusão que todas as coisas, pastor Paulo, os nossos irmãos estão nos acompanhando, estão sobre o escrutínio, sobre o controle, sobre o governo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o grande arquiteto da história. Independente se você está vivendo um bom momento ou não, o fato é
que a minha, a sua história está sob o controle, sob a orientação divina. Então é por isso que ele começa, né, se referindo a essa igreja, dizendo que ele é o primeiro e o último, né? Ele é aquele que foi morto e reviveu. E isso é maravilhoso porque a ressurreição de Cristo vai confirmar, a ressurreição de Cristo vai ratificar o plano de salvação de Deus para as nossas vidas, né? O plano não estaria completo se Cristo permanecesse morto, mas ele reviveu e ele reafirma isso a esta igreja. Ele foi morto e ele reviveu, e é no ato da ressurreição que nós alcançamos, né, no ato da sua morte, da sua ressurreição, a redenção das nossas almas. E aí, ele, além disso, ele vai fazer algumas considerações nos versículos iniciais. A primeira coisa que ele vai dizer à igreja, depois desse prólogo, depois dessa apresentação, ele vai dizer o seguinte: conheço a sua tribulação e pobreza. Então é muito interessante nós observarmos isso, por quê? Porque isso nos garante, nos traz a certeza, pastor Paulo e demais irmãos que nos acompanham, que a nossa história ela é de conhecimento divino. Ele conhece a nossa história, ele conhece o nosso sofrimento, ele conhece a nossa vida, por mais difícil, nos menores detalhes, não passa desapercebido diante de Deus. Isso é muito maravilhoso, porque nós já vivemos num mundo que temos mais do que 7 bilhões de habitantes, e a nossa história ela não é escondida, ela não é desconhecida por aquele que nos chamou, por aquele que morreu na cruz do Calvário e, como bem dito no texto, ressuscitou para a salvação das nossas almas. Então ele conhece essa tribulação que essa igreja estava sofrendo, como ele conhece a sua pobreza, né? Ele sabe disso. E é interessante que, em pese essa igreja, ela parecer pobre, ela está nessa situação de pobreza diante dos olhos do próprio Cristo, que endereça a igreja, ele vai fazer uma afirmação a esta igreja, que eles, aos seus olhos, ele era rico, ela é uma igreja rica, né? Ele vai dizendo: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, apesar de ser rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus. Então é interessante nós observarmos que esse governo, né? Algumas pessoas gostam de falar controle, mas eu gosto de falar governo porque o governo traz implicações éticas para ambas as partes, né? Não, parece que o controle implica-se, né, que a responsabilidade é única e própria só do próprio Jesus Cristo. Mas não, no governo nós temos uma responsabilidade ética também em relação ao governo. Por quê? Porque nós temos a nossa participação ética dentro daquilo que Deus estabeleceu para mim, para a sua vida e para a sua própria igreja. Então, começando, ele nos conhece. E isso é maravilhoso, pastor Paulo, porque eles nos conhecendo, ele sabe das nossas aflições, das nossas tribulações, ele sabe do nosso estado de espírito e, com certeza, ele, no seu tempo, intervirá na história de cada um de nós. Né? O que o senhor me diz aí dessa primeira avaliação simplista do texto? Maravilha, pastor. Interessante na sua fala o fato de que essa distinção entre o controle de Deus e o governo de Deus deixa claro aí uma das bases doutrinárias da visão arminiana, que é a visão que a gente defende, né? Que fala do sinergismo. Quando a gente fala somente do controle, parece que nós somos marionetes nas mãos de Deus, né? Uhum. E só ele age, a gente não precisa fazer nada, né? Não precisa partir de nós, não precisa partir nada, né? Que é o que a teologia calvinista determinista chama de monergismo. Só que enquanto, quando a gente usa essa expressão governo, implica aí o que o senhor falou, né? As responsabilidades de cada um de nós. Lógico que esse sinergismo não é um sinergismo absoluto, onde as duas partes estão em parâmetros iguais, né? Deus é soberano e nós somos servos dele. Nós dependemos dele para tudo, para existir, para adorar, para servi-lo. Mas nesse processo todo existem algumas coisas que nós precisamos
fazer, né? Com a dependência e a ajuda dele, mas que ele espera que tenha da nossa parte um posicionamento. O interessante, pastor, é que tanto na última epístola, ou na última carta, que foi a carta de Éfeso, ou a igreja de Éfeso, Jesus insiste nessa questão do conhecimento dele ao nosso respeito, né? E esse conhecimento não é um conhecimento que se dá apenas pela sua onisciência, sua capacidade e o seu atributo incomunicável de saber de todas as coisas, conhecer todas as coisas, mas é um conhecimento relacional. Como se ele estivesse dizendo, tudo que vocês estão sofrendo aí na Terra, vocês não estão passando sozinhos. Vocês não estão passando sozinhos, eu estou com vocês. Eu me relaciono com vocês, eu conheço as fraquezas de vocês. Eu sei que essa capacidade de suportar algumas coisas se dá também pelo fato de vocês estarem interessados em me agradar, em me servir. Eu sei que mesmo na fraqueza, na debilidade, nos enfrentamentos diários que vocês têm passado, vocês reconhecem primeiro a fraqueza de vocês, reconhecem o meu senhorio e demonstram um interesse em me agradar. Então esse conhecer aí trata de fato de algo muito interessante porque leva para o lado relacional, né? Perfeito. E aí é interessante que esse lado relacional é uma rua de mão dupla, né? De vias antagônicas, melhor dizendo, né? A gente precisa entender que Cristo ele nos conhece na nossa essência, Cristo nos conhece melhor que nós mesmos. Todavia, ele não despreza, ele não ignora qualquer tipo de relacionamento. Eu e você, nós enquanto cristãos, enquanto servos do Deus Altíssimo, nós temos que buscar esse relacionamento de proximidade. E nesse relacionamento de proximidade, ele precisa ser construído de maneira paulatina. O nosso grande problema é que nesse relacionamento e nessa ideia de governo, de controle, melhor dizendo, de controle, a gente acha que nós não precisamos fazer a nossa parte nesse relacionamento. E é por isso que tem muitos cristãos, muitos crentes, que são crentes verdadeiros, servem ao Senhor com interesse de coração. Mas quando nós pensamos em relacionamento, ele vai deixando lacunas ao longo da sua história, lacunas de ausência de uma vida de oração, de uma vida de leitura bíblica, de uma vida de devoção. Ele é um crente verdadeiro, ele ama a Deus verdadeiramente. Todavia, quando nós olhamos a sua vida espiritual, vamos olhar a sua caminhada cristã, ele constrói essa caminhada cristã, esse relacionamento cheio de buracos, de lacunas, né? Por situações inacabadas, ou por buscas que começaram muito intensas, mas que foram esfriando ao longo do dia, ao longo dos dias, e foram abandonadas ao longo da história. Então, o relacionamento, esse conhecimento relacional, ele tem que ser contínuo. Quando nós casamos e começamos a constituir família com a esposa, ou as irmãs com o marido, que assim nos escolher, entenda uma coisa, esse relacionamento é contínuo. Quando há lacuna, a lacuna ocorre no casamento, em detrimento de uma briga qualquer, né? E aí dorme um de costa para o outro, aí cria-se uma lacuna naquele período relacional. Nós não podemos virar as costas para Jesus Cristo. E aí o que nós fizemos nesse relacionamento, Pastor Paulo e os irmãos que estão nos ouvindo, a gente deixa de buscá-lo, né? A gente deixa de devotar a nossa vida no momento de oração. E aí a gente vai criando essas lacunas, esses buracos dentro do nosso relacionamento com Cristo. E qual é o grande e o maior perigo disso? É que quando você vai buscar uma vida de oração, nas suas lembranças, nas suas memórias, às vezes a resposta que você encontraria está justamente incompleta em decorrência desta lacuna. Daí a importância de nós entendermos que uma vida cristã autêntica é uma vida de busca de relacionamento contínuo. Perfeito, Pastor Paulo? Maravilha, pastor. É muito interessante isso. Talvez, tendo em vista essa sua fala, explica a capacidade de resistência, né?
vamos usar um termo aí da atualidade, a capacidade que a igreja tinha e a resiliência que a igreja tinha de suportar tudo que ela enfrentava, né? Na sua fala, o senhor deu uma ênfase aí sobre a questão do conhecimento que Jesus tinha acerca da tribulação, né? Na semana passada, falando sobre a igreja de Éfeso, Jesus disse que conhecia as obras, aquilo que a igreja fazia, né? E aqui, Jesus diz que conhece a tribulação. Nesse caso, na igreja de Esmirna, Jesus mostra que conhecia o sofrimento, o aperto, porque essa palavra tribulação no grego dá a ideia de alguém que está sendo comprimido, apertado, pressionado. Então Jesus está dizendo, gente, eu não conheço só o que vocês estão fazendo, eu também conheço o que estão fazendo contra vocês, né? Às Perfeito. vezes na caminhada cristã, a impressão que algumas pessoas têm, na nossa limitação humana, parece que Deus é indiferente àquilo que está acontecendo de negativo conosco, né? Mas Jesus deixa bem claro. Jesus está dizendo para eles, eu estou vendo tudo. Estou fazendo o que vocês, estou vendo o que vocês estão fazendo de positivo, que glorifica o meu nome, e em compensação também estou vendo o que estão fazendo contra vocês. Estou vendo o impacto que vocês causam na sociedade, estou vendo o prejuízo que vocês dão para o império das trevas, mas também estou vendo a retaliação que, em detrimento das suas obras, está cometendo vocês, né? Então, Jesus, ele sabe de tudo o que acontece por intermédio da igreja, no sistema onde ela está inserida, mas também o que acontece contra a igreja. Deus não é indiferente às nossas dores, aos nossos sofrimentos. Deus não acompanha do trono com um olhar de indiferença às situações difíceis que a gente enfrenta, né? E é interessante, pastor, que na versão que eu estou usando aqui, que é a versão Almeida, Nova Almeida atualizada, o texto diz assim, conheço a tribulação pela qual você está passando. O verbo está no gerúndio, né? Exatamente. Que é o que os adeptos da língua inglesa chamam de present continuous, né? Que é o presente constante. Vocês estão passando. Isso aqui, pastor, é muito forte, porque não é necessário algum noticiário, alguma postagem de rede social, alguma comunicação virtual para que o que nós estamos enfrentando aqui na Terra seja atualizado no trono. Deus, ele vê em tempo real tudo que nós estamos enfrentando por amor ao nome dele. Não é isso, pastor? Perfeito, é isso mesmo. Quero aqui aproveitar e mandar um abraço para o pastor Rogério, pastor Sérgio, que Deus abençoe os irmãos, a minha querida e amada esposa, a missionária Luciana. E é interessante que essa igreja, pastor Paulo, ela estava enfrentando, né, uma perseguição em decorrência ao culto, né, ou adoração ao imperador. Então essa igreja, ela estava pagando o preço da fidelidade. Ela estava sentindo dor, ela estava agonizando, né, em decorrência da perseguição e da tribulação sofrida em razão da fidelidade que tinha para com Deus, em razão da fidelidade demonstrada. E ela sofria, na verdade, uma dupla perseguição, não só pelo Império Romano, mas também pela comunidade judaica da ocasião. O que ocorre é o seguinte, dentro daquilo que o senhor acabou de explanar, nós precisamos entender uma coisa, que às vezes nós enfrentamos circunstâncias e situações na nossa vida, que aí vai provar a nossa fé. E aí a gente precisa ter isso bem claro. Por quê? Porque senão a gente tem a tendência a achar que todo qualquer problema é uma prova, e não é. Tem coisas que nós buscamos e provocamos em decorrência das escolhas que fazemos. Tem coisas que nós estamos sofrendo, né, ou passando por sofrimentos ou situações que de fato é uma prova, uma provação, uma tribulação manifesta, né, uma manifesta perseguição do inimigo de nossas almas em detrimento da sua fidelidade. A gente precisa distinguir umas coisas das outras, porque enquanto cristão, às vezes nós temos a mania e a tendência de colocar tudo isso no mesmo pacote. E de fato não é. Que a gente precisa entender que precisamos ter maturidade para entender o que provocamos de fato e o que de fato é perseguição. No caso dessa igreja especificamente, eles estavam vivendo
um momento de dor, um momento de angústia, em decorrência da sua fidelidade, ao ponto de algumas pessoas taxarem uma igreja pobre, mas na visão de Cristo ela era rica. Rica não porque havia dinheiro físico, mas o maior tesouro dessa igreja era a sua perseverança, a resiliência da qual o senhor acabou de falar. E aí o que falta para os cristãos hoje em dia é esse espírito de resiliência. Nós adotamos dentro da igreja brasileira, dentro das nossas igrejas das quais frequentamos, né, um discurso, né, uma fala que nós estamos sempre na base da sensibilidade. Né? A gente não suporta mais nada, a gente não pode passar por qualquer situação adversa, porque a tendência seria o abandono, a apostasia, né? O abandono e a apostasia. E aí nós precisamos entender, enquanto cristãos, nós teremos problemas, porque serão provocações, ou provocados pelas nossas próprias atitudes, né? E terão problemas, que de fato são perseguições que podem vir de maneiras espirituais em detrimento de uma fé que você tem demonstrado. Isso nós temos que ficar bem claro hoje, porque senão a gente acaba colocando tudo isso no mesmo pacote. Haja vista, e nós já até conversamos sobre isso outro dia que estávamos falando a respeito desse assunto. Hoje a gente manifesta dentro da igreja naquilo que cantamos, né? A nossa igreja hoje, os nossos louvores hoje, falam muito mais da minha dor pessoal do que uma perseguição propriamente dita. Do que uma tribulação propriamente enfrentada em decorrência de uma fé viva, em decorrência de uma fé que gere descontentamento. Agora eu vou ficar até, vai ser meio pesado agora, né? De uma fé e de uma fidelidade que gere descontentamento no inimigo de nossas almas. E aí é o grande problema, pastor Paulo e os irmãos que nos ouvem, é que às vezes na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com Cristo, a gente só consegue viver essa fé nos momentos bons da nossa vida. E nos momentos ruins, parece que a nossa fé é sufocada de tal maneira que a gente acaba não tendo ânimo, disposição para travar qualquer tipo de batalha. É interessante, pastor, muito interessante. Hoje em dia, na atual conjuntura que nós estamos inseridos, a impressão que nós temos é que a maneira em que o evangelho é pregado em alguns lugares, não vamos dizer todos, nós não podemos generalizar, nós não temos esse direito de generalizar. Deus tem os seus fiéis, os seus remanescentes, que perduram aí ao longo dos anos. Porém, a impressão que nós temos é que, de uma maneira geral, o evangelho que está sendo pregado é um evangelho que já vem com uma plaquinha dizendo é proibido sofrer. Né? Nós não somos adeptos e nem fazemos apologia ao evangelho que exclusivamente leva o fiel a sofrer a vida inteira, mas contrastando com a outra margem, nós também entendemos que a vida cristã, nesse bojo, traz consigo também momentos de sofrimento, justamente pela escolha que fizemos. Né? O senhor falou com muita propriedade a diferença entre provação e castigo, né? Entre sofrer por causa de Cristo ou sofrer por escolhas erradas que nós fazemos. Existe essa diferença gritante, mas é preciso colocar em pauta essa questão. Por exemplo, falando da própria igreja que estava em Esmirna, Jesus disse que conhece a tribulação e a pobreza. O termo ali para pobreza é um termo de extrema escassez. É um termo que beira a um enfrentamento de não ter nem o básico para sobreviver. E aí alguém pergunta, mas a Bíblia não diz, o salmista disse que foi moço e agora é velho, nunca vi um justo mendigar o pão. Primeiro, gente, a gente não pode transformar em doutrina uma experiência isolada do salmista. Perfeito. Isso é um básico da exegese. Segundo, que a pobreza da igreja de Esmirna não é uma pobreza estrutural
que estava na origem da igreja. A pobreza aqui, se a gente analisar a história, o pastor Alexandre sabe muito bem disso, é resultado das consequências que a igreja sofria por servir a Cristo. Por exemplo, havia ali uma regra, até partindo do Império Romano, de que se alguém não reconhecesse o imperador como Deus e fosse fiel a qualquer tipo de sistema de fé que contrastasse com a visão da divindade do imperador, existiam algumas sanções, algumas punições. Por exemplo, o confisco dos bens. As pessoas às vezes eram demitidas dos seus empregos. Então era um sistema opressor que pressionava os fiéis da igreja a ter uma conduta de negar a Cristo, e se não fizessem, iam sofrendo as dolorosas consequências. Então imagine, alguém está empregado e alguém descobre que você é crente, de repente alguém diz, olha, se você não reconhecer o imperador como Deus, você vai perder o emprego. A fidelidade dos crentes em Esmirna fazia com que eles preferissem perder o emprego do que negar a Cristo. Outros chegavam e diziam assim, olha, você vai perder sua casa, vai perder os seus bens. Eles preferiam perder e ter os seus bens confiscados do que negar a Cristo. O ponto máximo aí, pastor, era até chegar à morte, o senhor sabe disso. Então, o sofrimento da igreja, por conta da causa do reino, do nome de Cristo, levou a igreja a ter alguns prejuízos sociais e econômicos. E Jesus diz, mas eu conheço isso, eu sei que muitas coisas que vocês estão perdendo é por causa de mim, do meu nome, e ele reconhece isso, não é isso, pastor? Perfeito, pastor. Você falou com muita assertividade essa questão. No momento que eles estavam sofrendo aquela perseguição imposta pelo império, pela falta de reconhecimento que essa igreja tinha do imperador como divindade, eles foram privados dos seus bens. E aí a privação vai gerar essa pobreza narrada por Jesus Cristo. Todavia, olha como é interessante, aos olhos do império, aos olhos da comunidade judaica, essa igreja, ela era extremamente pobre. Todavia, você vai ver a afirmação de que o próprio Cristo não está vendo a igreja desta forma. Ele está vendo uma igreja rica na sua fé, uma igreja rica na demonstração da sua fidelidade, que está suportando a privação e a dor. Essa igreja, ela está enfrentando com coragem, agora desceu uma revelação aqui, né? Vamos lá. Essa igreja está enfrentando com coragem aquilo que a gente sequer falamos hoje dentro das nossas igrejas. Meu Deus! Né? Essa igreja está enfrentando com coragem a heresia, está enfrentando com coragem um ensino equivocado, está se enfrentando com coragem, suportando com coragem a escassez. E aí ela tem como recompensa do Império Romano justamente isso, essa falta de reconhecimento trouxe esse caos, né, entre aspas, para dentro dessa igreja, no que tange a sua própria subsistência, manutenção da vida de cada um dos que aqui frequentavam. Todavia, a necessidade maior era Cristo. Vou repetir. Todavia, nessa igreja, a necessidade maior é Cristo. E por a necessidade maior ser Cristo, eles suportaram exatamente o que eles estavam suportando. Vou mandar um abraço para a irmã Jacira, para a nossa irmã Fê, os irmãos ali de Itaí que estão nos acompanhando, que Deus abençoe. E aí, olha só, pastor Paulo, eles estão fazendo uma balança, né? Um contraponto entre a minha necessidade física e a minha necessidade espiritual. E a julgar por aquilo que Cristo está falando dessa igreja, a necessidade espiritual era mais importante para eles. Demonstrava com mais evidência o que estava permeando o coração. Uma vez que a própria Bíblia fala que o coração fala, ou a boca fala, que está cheio do seu coração. E aí a gente consegue entender, né, que esta igreja, ela tinha o seu coração cheio de Jesus Cristo. De tal maneira que eles estavam dispostos a suportar todas as adversidades, todas as perseguições e todas as tribulações geradas por esse império, recusando o reconhecimento da divindade.
E aí é um problema, quero abrir um parênteses aqui. Se eles reconhecessem o imperador como divindade, eles teriam que clamar a ele. Não é só falar assim, não, não reconheço o imperador como Deus. No momento que você não reconhece, você não clama, você não ora, você não se ajoelha, você não faz as suas petições, você não estabelece vínculos espirituais com aquele que é humano. E essa igreja entendeu isso. Eu não posso, enquanto igreja, me ceder ou estar disposto a aceitar dentro dela a vaidade de alguns, e aqui no caso do próprio imperador, porque por vaidade, querer ser reconhecido como uma autoridade divina, e aí vai impor isso a essa igreja, e aí ele entende, ele encontra aqui nessa igreja essa resistência, e a resistência se dá mesmo diante das tribulações, das perseguições, da privação, essa igreja permanece fiel. Essa igreja continua não reconhecendo o imperador como ser divino e está disposta a passar por essa tribulação. O nosso grande problema é que nos dias atuais, e aqui não quero gerar muita polêmica, mas tem algumas pessoas, algumas lideranças se colocando como possuidores de atributos divinos que a igreja não enxerga nele ou nela, né? Muitas pessoas se titulam como grandes homens ou grandes mulheres de Deus, mas quando nós olhamos para os tais, nós não encontramos mais, não enxergamos mais essas qualidades, né? Por quê? Porque quando a pessoa chega nesse nível, ou nessa busca de atenção, qual é o grande problema? O grande problema é que, assim, a vaidade já permeou o coração, a própria humildade já não faz parte mais da sua vida. E aí isso vai gerando consequências dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, que é um problema. E aí a gente precisa entender isso, ter a maturidade espiritual para entender essas nuances, essas diferenças dentro daquilo que nós encontramos nas nossas igrejas. Por quê? Porque tem gente culpando Cristo e o próprio diabo, se é que eu posso falar isso, de coisas que eles nunca fizeram. Meu Deus. Isso é muito sério, pastor. Pastor, na verdade, enquanto o senhor fala, na verdade, gente, se a gente parar para analisar aí a fala do pastor Alexandre, vocês têm que acompanhar essa live aí com papel e caneta na mão, porque à medida que ele vai falando, até pelo fato da gente estar falando da Bíblia, sermos crentes, o Espírito Santo vai abrindo aí vários leques. Enquanto o senhor falava, pastor, eu me lembrava, poucos minutos, inclusive eu quero até agradecer a sua compreensão, atrasamos aí 5 minutos, porque estava ministrando aula aqui, nosso curso sobre as parábolas de Jesus, e hoje a parábola que nós tratamos foi sobre os dois servos, né? E dentro dessa temática, a ideia que Jesus passa ali não são de duas pessoas que tinham dois tipos de comportamento diferente. Ele está falando da possibilidade de uma mesma pessoa mudar de comportamento ao longo da sua trajetória. Ou seja, não há nada tão bom que não possa piorar e não há nada tão ruim que não possa melhorar. O nosso problema, pastor, e o senhor falou sobre os hinos, as músicas que estão sendo cantadas nas nossas igrejas, é que ao longo da história da teologia a gente também descobre que a musicalidade, a inicidade da igreja tem muito a ver com a sua teologia. Então, se as músicas cantadas nos nossos cultos, elas são músicas que falam mais sobre nós do que sobre Deus, isso quer dizer que a nossa teologia, os nossos ensinos bíblicos, quando eu digo teologia, eu não falo só da teologia sistemática, daquilo que a gente aprende em sala de aula, eu estou falando daquilo que é pregado nos nossos cultos. Nós que somos assembleanos temos a liturgia, né, das saudações, pequenos trechos de textos lidos, e tem a mensagem oficial. Se o que a gente fala sobre a Bíblia não é embasado numa vida de fato devota a Deus, os nossos hinos também não vão cantar sobre isso. Então, se você participa de um culto em que em 6, 7 hinos que são cantados, todos são voltados para a externalização da nossa dor, daquilo que eu quero, né? Meus inimigos vão morrer, eu vou vencer,
eu vou ganhar um troféu. Gente, a Bíblia só promete troféu, ou só promete essa recompensa para quem chega no primeiro lugar do pódio na eternidade. Aqui na Terra não tem troféu, não tem medalha. Aqui na Terra é servir a Cristo, ser subserviente dele, agradar a ele. Ele, por bondade e graça, de vez em quando, derrama sobre nós bênçãos que a gente desfruta aqui, mas nós não estamos numa disputa constante por louros da fama, por conquistas terrenas, e aí é um querendo ser melhor do que o outro. O senhor falou que não era para ser polêmica, eu estou tentando, mas é difícil falando sobre esse assunto. E aí eu tenho que fazer a campanha dos 7.000 passos para a vitória, porque se eu não trocar de carro em 3 meses, o que, que vão dizer de mim? Irmãos, a gente não tem que estar preocupado com o que vão dizer sobre nós. A nossa maior preocupação tem que ser sobre o que Cristo está vendo em nós e se as nossas obras estão agradando. Não é isso, pastor? Perfeito. Uma coisa que a gente precisa entender, pastor Paulo, eu quero aqui já mandar um abraço para o Vande, Deus abençoe a nossa irmã Ellen, que estão sempre nos acompanhando. Uma coisa que precisa ser dita e precisa ser entendida pelo cristão, pela igreja brasileira, que é assim, a vida cristã não será necessariamente um mar de rosa. E se fosse, seria muito desagradável, né? Seria uma vida muito monótona, né? Haja vista que recentemente eu li uma matéria que o maior número de suicídio hoje é cometido nos países que são ditos de primeiro mundo, mas deixa isso para um outro momento. Em razão do quê? Da falta da falta de gana, né? Que essas pessoas têm, porque a vida não lhe oferece desafios. Ser cristão é vencer desafios todos os dias. Primeiro, vencer os desafios pessoais, porque nós temos uma natureza pecaminosa que nós precisamos matá-la, sufocá-la todos os dias. Além disso, nós temos que lutar também contra as hostes espirituais da maldade. E aí, ultimamente, a gente tem que lutar também contra alguns cristãos desavisados, né? Que em vez de ser bênção na nossa vida, acaba sendo um transtorno. Eita glória! Então, a gente precisa lutar contra tudo isso para trilharmos uma carreira de fé. E uma coisa que a gente precisa entender, que você também frisou muito bem, pastor Paulo, é o seguinte: quando nas nossos louvores nós estamos falando da nossa dor, isso já deixou de ser adoração, né? Passa a ser outra coisa, mas não adoração. E aí a gente precisa entender que o culto, quando ele é permeado por esses louvores, ele também deixou de ser cristocêntrico, né? E aí o culto é baseado no homem, né? E não em Cristo, na dor do homem, na dor da mulher, na dor da nossa natureza pecaminosa. Não, o que a gente precisamos entender é que enquanto o culto cristocêntrico, quem tem que ser adorado, essa é uma revelação aqui agora, quem tem que ser adorado é o próprio Cristo. Sabe por quê? Porque, na verdade, pastor Paulo, o que algumas pessoas estão querendo é exatamente o que o imperador queria aqui. Ele não quer, as pessoas não estão querendo ser adoradas enquanto divindade, como o imperador estava obrigando essa igreja. Mas as pessoas estão querendo, numa situação onde se coloca num vitimismo, querer ser paparicado dentro de uma comunidade de fé, em vez de buscar a Cristo com interesse de coração, porque é nele que está a solução do seu problema. Uma igreja tem que ser sim, acolhedora, perfeito, a igreja tem a obrigação de ser acolhedora. Todavia, o que a gente precisa entender é que o culto na igreja ele não é baseado no homem, mas ele tem como princípio a adoração a Deus. E é isso, os nossos louvores, falar mais da nossa dor do que fazer reverência à divindade, não, ele perdeu o seu sentido, ele perdeu a sua forma de ser, ele deixou de ser cristocêntrico, aí gera o que nós estamos vendo, né? Mesmo porque a gente precisa entender que louvor, ele existe um padrão vibratório que vai te conectar com Cristo, mas não, o padrão vibratório dos nossos cultos hoje vai nos levar a gente fazermos uma reflexão sobre só os momentos que nós estamos vivendo. Não é um momento de adoração, de elevação, né? Onde você se conecta com o alto. Não.
você está se conectando com os seus problemas, você está entrando, ou você está querendo fazer, se é que eu posso fazer isso, numa terapia dentro do culto. Culto, ele pode ter o seu cunho terapêutico, mas esse não é o propósito. Muito interessante isso, pastor. Na verdade, é o que eu disse há alguns minutos atrás. A gente tem que acompanhar aí com a caneta e papel na mão. O senhor falando sobre essa questão do imperador, então a gente pode fazer uma comparação que a igreja de Esmirna estava em detrimento da vontade de um imperador, de um homem que queria ser tratado como Deus, se submete às dores e sofrimentos como servos para não negar o verdadeiro Deus. E Perfeito. hoje a situação foi invertida, né? Uhum. Nós estamos nos transformando em pequenos imperadores e deixando de lado o único Deus que deve ser adorado por conta das nossas próprias demandas, né? O senhor falando aí, pastor, veio à minha mente o sistema sacrificial do Antigo Testamento, que tinha aí 5 momentos principais. Um deles era o sacrifício de holocausto. Aquela palavra holocausto ali, que em algumas versões bíblicas é traduzido por oferta queimada, o termo hebraico ali é alá. Alá é subir, da ideia de alguém que está galgando degraus, né? Então, nesse tipo de oferta, tudo que era apresentado era exclusivo para Deus. Então, no sacrifício chamado holocausto, a oferta queimada era totalmente queimada para Deus. Diferente de outros sacrifícios, que parte do sacrifício poderia ser oferecido ao sacerdote, até para manutenção do sacerdote. Parte do sacrifício, como na oferta pacífica, poderia ser consumida pela família do ofertante. No holocausto, não. No holocausto, Deus requeria exclusividade. Então eu entendo, pastor, que quando o meu louvor, a minha adoração, a minha devoção não é exclusiva, é fragmentada, isso quer dizer que a minha comunhão com Deus, ou o lugar que Deus ocupa no meu coração, também é fragmentado. Perfeito, ele tem as lacunas que eu comecei falando, né, desse relacionamento. E aí uma coisa bem interessante de ser observada, né, na questão do holocausto, das ofertas pacíficas, nas ofertas voluntárias, é que assim, você não poderia oferecer um único tipo de oferta, né? Você teria que oferecer o seu holocausto, né? Que era o seu momento de reconhecimento, de adoração, de arrependimento. E aí a gente precisa entender que o nosso culto ele está gerando alívio, ele está gerando choro, ele gera até alegria. A única coisa que ele não está gerando é arrependimento. Sabe por quê? Porque no culto não está sendo oferecido mais holocausto, Meu né? Deus. É só as ofertas pacíficas, ofertas voluntárias, onde eu tenho que dividir, né? A minha dor com o meu próximo, com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu pastor e tal. Eu não consigo entrar na igreja hoje e oferecer um culto de maneira que, assim, eu não estou lá para falar dos meus problemas, eu estou lá para reconhecer a grandeza do Deus que eu sirvo. E aí, o reconhecimento dessa grandeza, vou colocar aqui entre aspas, para não fazer não cometer uma exegese equivocada teológica, a gente está falando no sentido figurado, não aplicação prática. O holocausto é essa adoração genuína que eu estou atribuindo a Deus. É o meu holocausto puro, eu não estou falando de mim, eu quero fazer o reconhecimento da grandeza, quero fazer o reconhecimento do poderio, mas não. A igreja hoje, ela está acostumada, aproveitando a sua exposição, a oferecer as suas ofertas voluntárias e pacíficas, onde eu posso falar de mim e receber a parte que me pertence. E aí é isso que nós vemos hoje. A gente não estabeleceu dentro dos nossos cultos, louvores, que tem um padrão vibratório que vai trazer essa internalização. A gente leva por uma inflexão, nós pensamos nos nossos próprios pensamentos, nos nossos aborrecimentos, nas nossas dificuldades, desprezamos aquilo que Deus tem feito por nós. E essa igreja, ela tem um caminho totalmente diferente. Ela está pobre no sentido literal da palavra, porque está sendo perseguida por não reconhecer uma divindade, além daquela dada a Cristo. Ela está passando por aguras, por dificuldades
dificuldades de subsistência, mas a fé dessa igreja, ela é um holocausto contínuo, né? Ela reconhece a grandeza de Deus, de tal maneira que o próprio Cristo não está olhando para a fraqueza, mas está olhando o que essa igreja está produzindo. E no reino, ele vai dizer bem claro, vocês são o quê? Ricos, porque vocês estão produzindo riqueza. E a riqueza do ponto de vista de testemunho que pode ser contado às nações vindouras. Muito forte isso, pastor, muito forte mesmo. É interessante que o senhor falou sobre a questão da fé dessa igreja, que era uma fé latente, uma fé intensa, uma fé ativa, uma fé que prevalecia durante as suas dificuldades, o seu sofrimento, os seus apertos, né, que é o que significa a palavra tribulação, me fez lembrar que a palavra fé, que no grego é pistis, no hebraico é emuná. E essa palavra hebraica, para fé no hebraico, ela é uma palavra composta por 3 termos. O primeiro termo é firmeza, o segundo termo é fidelidade e o terceiro termo é estabilidade. Então, para o judeu, a fé não é um sentimento abstrato, não é um sentimento platônico. A fé é firmada nessas 3 condições. Se eu tenho fé, essa fé precisa revelar a minha firmeza, a minha fidelidade e a minha estabilidade. Vendo fé por esse lado, dentro da literatura hebraica, do alfabeto hebraico, do vocabulário hebraico, eu entendo, pastor, que a igreja de Esmirna, mesmo sendo uma igreja alvejada, socialmente perseguida, uma igreja que estava sofrendo as privações que sofreu, no mundo espiritual era uma igreja estável, era como se fosse uma igreja inabalável. E mesmo sofrendo na esfera humana que ela estava sofrendo, era como se a comunhão dela com Cristo fosse inquebrável, né, pastor? Uhum. Perfeito. Não só isso, pastor Paulo, mas aproveitando até aquilo que o senhor trouxe como informação na questão da fé, o nosso grande problema é que a nossa fé está muito romantizada. A fé da igreja brasileira é uma fé muito romantizada. E aí a gente precisa viver uma fé mais centrada, um pouco mais racional. E a fé racional que vai trazer a firmeza, que vai trazer a estabilidade, que vai trazer, né, a fidelidade. Porque olha só, quando nós pensamos em firmeza, como você foi bem dito, é aquilo que está firme, está alicerçado, está fincado no lugar. E aí a gente já tem um problema, porque a fé de alguns depende do lugar onde ele está e da situação que ele se encontra. É por Meu isso que a gente Deus. tem essa migração dentro das igrejas, que é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. A pessoa, ela migra de igreja, e aí vira, perdoa esse termo que eu vou usar, uma verdadeira romaria, né? De igreja em igreja, atrás desse pregador, atrás daquele pregador, atrás daquela pregadora, atrás dessa ou daquela campanha. Por quê? Porque não é uma fé firmada, uma fé romantizada. Então a gente precisa entender isso. Uma fé firmada entende que é o seguinte, não é o lugar, não é o lugar que vai estabelecer a sua condição com Cristo. Aqui, esta igreja tinha uma visão de pobre, né, diante da sociedade. Todavia, quando Cristo olha para ela, vê nela essências e riquezas. E o nosso grande problema é que a gente vive, né? Aí vive essa migração de igreja em igreja. E aí, eu lembro-me quando a Ana Luísa nasceu, Mara Lúcia, Deus abençoe a senhora, a gente congregava numa igreja que chamava Parque Montreal, um salãozinho bem pequeno na divisa de Francisco Morato com Franco da Rocha. A Ana Luísa era bebê, e aí ela estava no primeiro banco, né? Ou na frente, né? Uma das irmãs pegava ela no colo. E aí durante o culto ela ia andando de colo, e quando você vê ela já estava no último banco. E tem crente que hoje eles estão assim, ele começa no primeiro banco, mas ao longo da sua caminhada ele não tem firmeza, e essa falta de firmeza faz com que ele vá andando. Aí ele vai de igreja em igreja nesse processo migratório, porque não tem uma identidade firme, pré-estabelecida, e aí acaba saindo da igreja. É por isso que nós estamos vendo muitas pessoas vivendo esse tipo de fé, né? É uma fé que não tem firmeza. E aí, se a gente for passar para o contexto de fidelidade, fica ainda pior. Fica ainda pior, porque quando nós pensamos nesse contexto de fidelidade,
é agir exatamente como a igreja de Esmirna estava agindo. Independente das circunstâncias, independente do que estou sofrendo, como perseguição provocada, né, por mim mesmo, ou mesmo pelo inimigo de nossas almas, eu vou permanecer naquilo que eu aprendi. O grande problema é que não se fala, não se ensina, não se explica em profundidade o contexto da palavra. Aí os crentes ficam nessa vida romântica com Cristo, achando que é determinista, né? Isso vai ser assim, vai ser... E a verdade é bem diferente. O dia a dia é aquilo que eu disse, é a nossa luta diária contra os poderes e as hostes espirituais da maldade, contra os nossos desejos, contra as nossas vontades e às vezes contra alguns irmãos que também atribulam a nossa vida, né? Então, aí você vai vendo que aí falta essa firmeza, falta essa fé, e aí falta essa fidelidade. Esse contexto precisa ser compreendido pela igreja. E a igreja tem ignorado isso enquanto princípio, enquanto pressuposto básico daqueles que servem a Cristo. Pastor Andraci, Deus abençoe. Silvana, minha tia, lá do Japão. Deus abençoe. Então a gente precisa entender isso, porque nós estamos vivendo um momento, e aí é o grande problema, pastor Paulo. A fé romantizada, ela não vai fazer, ela não vai deixar, ela não vai permitir que você permaneça no momento da perseguição e da dor. Glória a Deus, pastor. Que live poderosa. Eu até aconselho você que está aqui comigo e com o pastor Alexandre, acompanhando essa live, falar sobre Bíblia inspira a gente querer conhecer mais, traz revelações para o nosso coração, que alimenta nossa alma. O pastor Alexandre falando sobre isso me fez lembrar, pastor, sobre aquela passagem muito conhecida no Evangelho segundo escreveu João, que Jesus, depois de pregar um discurso que para alguns foi duro demais, ele chega para os discípulos, os 12, né, os que estavam mais próximos, e pergunta para eles, né, e vocês também não vão embora? E o apóstolo Pedro, né, que na época era um simples discípulo, conhecido mais por suas debilidades e fraquezas do que por sua firmeza, ele olha para Cristo e diz assim: para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. O interessante ali, pastor, é que por falta de atenção, não vou dizer falta de conhecimento, porque eu também não quero ser ofensivo, mas no mínimo por falta de atenção, tem até alguns hinos que, quando vão falar desse texto, diz assim: para onde iremos nós? Mas não é o que o texto diz. O texto diz que a fala de Pedro em resposta a Jesus foi: para quem iremos nós? Porque se fosse para onde, estava falando de geografia. Mas quando o texto fala para quem, está falando da pessoa de Cristo. Então, se eu estou em Cristo, a geografia em que eu me encontro, como é o caso de Esmirna, pode ser negativa, pode ser me trazer sofrimento, mas se eu estou nele, eu estou guardado, eu estou firmado, eu estou seguro. E essa fala de Pedro, pastor, vai muito ao encontro do que o senhor acabou de falar, porque Pedro diz assim: primeiro ele diz para quem iremos, e depois ele diz: tu tens palavra de vida eterna. Então a dificuldade da atual conjuntura da igreja brasileira é que nós estamos, por muitas vezes, cercados de crentes que não gostam de ouvir e de aprender a palavra. Nós vivemos hoje, principalmente nessa época de ênfase virtual, nós vivemos o tempo do imediatismo. As pessoas querem respostas rápidas, as pessoas querem bênçãos que parecem mais com fast food. Só que nós aprendemos com a Bíblia que a nossa vida de relacionamento com Deus e de desfrutar do que Deus tem para nós, vez por outra, vai nos levar a processos morosos, demorados, e que nesse trajeto nós vamos sendo forjados por Deus a ser quem Deus quer que nós sejamos. Então, eu acredito que existem duas dificuldades. E aqui, pastor, eu tenho que pisar em ovos para não parecer que eu estou falando, ofendendo. Mas a verdade é que existem dois lados. Alguns crentes, vou repetir, alguns, não todos, que não gostam de palavra, não gostam de aprender, não gostam de ler, não gostam de estudar, e alguns ainda ficam ofendidos e se acham pormenorizados quando vem alguém com um pouco mais de conteúdo. Só que ter conteúdo
Não é mérito de um obreiro ou outro, é obrigação de todos que foram chamados para exercer episcopado. É um dever, é um dever. Aí alguém diz assim, nossa, mas que bênção, como fulano de tal tem conhecimento. É obrigação de todo crente, principalmente obreiro, ter conteúdo. Foi o que Paulo disse a Timóteo, que nós devemos procurar ser obreiros aprovados que maneja bem a palavra da verdade. Então não é mérito, não é de capacidade sobrenatural de nenhum obreiro, é obrigação, ponto. Por outro lado, por falta de preparo, muita gente está sentando para na mesa da alimentação espiritual e em vez de receber um alimento sólido, com substância, vou aproveitar que o senhor também conhece a linguagem baiana, nordestina, um alimento com tutano, que traz substância, aí servem lá um miojo com 5 litros de água para cada pacote, jogam uma pitadinha de sal. Aí, como diz o baiano, o crente sai zanzinga, fraco, tremendo. Você que está ouvindo a gente aqui já deve ter passado por isso, né? Que nem disse aqui a missionária Jacira Mascarenhas, mocotó, coisa que dá substância. Mas hoje, pastor, eu não sei se o senhor vai concordar comigo, infelizmente, tem muitos líderes e também muitos crentes que na hora de fazer uma refeição, em vez de tomar um suco natural da fruta, que dá para sentir, chega os pedaços da fruta na boca, prefere aquele, o senhor vai lembrar disso, prefere tomar aquele que suco. Você pegava um pacotinho assim pequenininho e colocava 5 litros de água. E alguém dizia assim, ó, misture com 5 litros de água e a dose que vai ficar uma delícia. Não tem essência, não tem sabor de coisa verdadeira. Então, talvez muito do que está acontecendo no que diz respeito a essa fé fraca, como o senhor mesmo disse aí, pode ser também por falta de uma alimentação sólida. E não só de quem serve, mas também de quem se assenta para comer. Porque eu conheço muitos líderes que se preparam para trazer um alimento sólido e encontra pessoas que, quando é o culto de ensino, quando é a escola bíblica, quando é uma escola para obreiros, eles dão a fuga. Eles querem alguma coisa que a pessoa recebe rápido. Levanta a mão e recebe agora e vai embora com a vitória. E a vida cristã nem sempre, ou a maioria das vezes, não é assim, né, pastor? Não, perfeito. Quero aqui mandar um abraço para o pastor Anacleto, o Nilson, que estão nos acompanhando, os nossos irmãos e nossas irmãs que estão aí nos prestigiando, né? Com a sua presença aqui, a nossa irmã Rosângela, que Deus abençoe a todos. Uma única coisa que o crente precisa aprender, pastor Paulo, a gente se alimenta, nós somos a única espécie, espiritualmente falando, que nos alimentamos pelo ouvido. O crente precisa entender isso, ele não come pela boca, né? Falando de maneira espiritual, né? Quando a gente fala de fé, a nossa fé é alimentada por aquilo que ouvimos e por aquilo que falamos para nós mesmos. Ocorre que, qual é o grande problema? É que tem muita gente que toma um pouco de cuidado aqui, no ápice da sua sabedoria, para mim não ser ofensivo, no ápice do seu conhecimento, ele já rejeita o chefe, né, que está preparando o alimento. Se a pessoa não falar uma linguagem rebuscada, se a pessoa não Dentro tiver do os doutorados, vernáculo. ela já rejeita o alimento que está sendo oferecido antes mesmo de experimentar, antes mesmo de saboreá-lo. Por quê? Porque nós nos alimentamos pelo ouvir, assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a gente precisa entender isso. O apóstolo deixou isso bem claro na sua fala inicial. Para onde iremos nós? Se só quem? Se só quem? Só em Cristo nós encontramos a palavra de vida eterna. A gente precisa entender isso. O nosso grande problema é que a gente está buscando Cristo em livro de autoajuda. A gente está buscando incrementar, né, ou rebuscar os nossos sermões com testemunhos que nós nunca vivemos. E aí, qual é o grande problema? Que aí o alimento não sai como deveria sair, ele não soa, né? E aí é interessante que eu quero usar essa palavra mesmo, ele não soa aos nossos ouvidos como deveria soar. E aí
E tem crente, tem cristão que mesmo diante desse quadro que a igreja brasileira hoje ainda tem esse tipo de prática, esse tipo de costume. Eu lembro-me que quando começou a pandemia e toda aquela consternação, alguns irmãos estavam ligando para mim, porque tinham visto um profeta na internet falando que aquilo era a abertura do selo do cavalo amarelo. E os irmãos começaram a me ligar com um certo desespero e tal. Eu confesso para você que eu fiquei até muito irritado. Por quê? Porque pela falta de conhecimento, né? É um paladar, ou é a ausência desse paladar, né? A pessoa não percebe que antes do dito fenômeno bíblico teria muita coisa para acontecer. Aí ela é ludibriada, ela é enganada pelo profeta A, pelo profeta B, porque teve uma pseudo-revelação divina, que aquele era o terceiro cavalo, era o cavalo amarelo, e as pessoas ligando, preocupadas, se desesperando por essa situação. Quando as pessoas ligavam para mim, eu falava, irmão, deixa de bobagem, para de bobagem, amadurece espiritualmente, cresça no seu conhecimento bíblico, que você não vai ser enganado por esse tipo de conduta, por esse tipo de profecia, por esse tipo de fala. Sabe qual é o nosso problema? É que os nossos ouvidos são muito aguçados para alguma coisa, para algumas coisas, e são muito resistentes às outras. E aí é o problema. A verdade incomoda, a verdade não soa bem. E aí a verdade não quer ser mais dita, não quer ser mais pregada, em detrimento dessas revelações de cavalo, disso, daquilo, de juízo, de justiça final. E aí o que acontece? Coisas que a pessoa está no seu ato de profecia, né, no seu pseudo ato de profecia, está ferindo o contexto da palavra. Em que eu vou acreditar? Entende o que o apóstolo Pedro vai dizer? Para onde iremos nós? Só tu. O Senhor é a fonte primária, o Senhor é a fonte inicial, o Senhor é o primeiro, como ele diz aqui para essa carta, né? O Senhor é a fonte primária da informação, da palavra, do alimento que eu vou se alimentar ouvindo. Não, a gente deixa de buscar o entendimento da própria palavra e a gente acaba estabelecendo outras pessoas, né? Ou algumas revelações que não conferem com a verdade bíblica e passamos a acreditar no que A ou no que B está falando em detrimento do que a própria palavra diz. Nós temos Cristo hoje, temos aqui, ó. A palavra está aqui. Ele não está falando enquanto pessoa, ser humano, né? Vivente, compartilhando os nossos dias, mas a palavra está escrita para os nossos corações. E aí qual é o grande problema? O povo erra pela falta de conhecimento, né? A ignorância vai lhe conduzir ao erro. Vou repetir. A ignorância, mas a ignorância bíblica, a falta de conhecimento da palavra, induz o crente ao erro. E é por isso que às vezes a gente não quer fazer nenhum tipo de crítica a quem quer que seja, mas crer em algumas coisas, irmãos, é um verdadeiro absurdo. E aí a gente precisa entender isso. A gente se alimenta, o crente espiritualmente falando, ele se alimenta ouvindo. Ele se alimenta entendendo, aprendendo a palavra através dos cultos de doutrina na sua igreja, através da escola bíblica dominical, através daquilo que o seu pastor te ensina. Sendo um ensino verdadeiro, pode ficar tranquilo que você vai estar sempre bem alimentado. Uma outra coisa que é interessante na fala do apóstolo Pedro é que assim, ele vai atribuir a Cristo um advérbio de lugar, né? É tu. Ele está identificando a origem, ele não está deixando isso a esmo. Ele não está deixando ao nosso arbítrio buscar ou encontrar a palavra em qualquer outro lugar. A palavra está em Cristo. Não é o que o salmista, o escritor do Salmo 46 vai falar, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É nele que nós vamos encontrar socorro e descanso, né? Teremos nele conforto para nossas almas. O apóstolo Pedro ele vai deixar bem claro. E a gente precisa entender isso. Ele vai apontar a pessoa, ele vai apontar Cristo enquanto lugar, ele vai apontar Cristo enquanto caminho. Só tu tem a palavra. E aí a gente está buscando a palavra em lugares que Cristo não está. E é por isso que a gente vê cada dia crente mal alimentado espiritualmente falando, pastor Paulo. É verdade, pastor. Que bom poder perceber aqui que alguns irmãos que estão participando conosco,
comentando, também tem essa visão bíblica, cristã, de que nós, para estarmos firmados em Cristo e suportar aí, vez por outra, situações difíceis, precisamos estar primeiramente firmados na palavra. Inclusive, aquela parábola muito conhecida, às vezes mal interpretada, mas muito conhecida de todos nós, que é a parábola da casa firmada sobre a rocha. Quando Jesus fala daquela parábola, ele diz que essa rocha são as palavras dele. Muita gente, pelo fato de Cristo aparecer na Bíblia figurativamente e simbolicamente representado pela rocha, acham que naquela parábola a rocha é Cristo, e não é Cristo. A rocha daquela parábola são as palavras de Cristo. Então, o que permite que a casa, que o crente, que a nossa vida espiritual esteja firmada, estabelecida, ou são as palavras de Cristo, o que ele fala, o que a Bíblia diz. O pastor Alexandre usou uma expressão interessante e me fez lembrar aqui, né, desde o meu começo de caminhada. Hoje já dorme no Senhor, mas enquanto eu morava em São Paulo, fui pastoreado pelo nosso querido pastor Ednésio, e ele dizia, ele falava assim: Paulo, eu não tenho dificuldade de ouvir um irmão simples pregar a Bíblia e falar de Jesus. A minha dificuldade é ver pessoas que se acham supra-sumo do conhecimento bíblico e quando abre a boca para falar só sai groselha, porque cria-se uma expectativa. Então, na sua fala eu achei interessante, pastor, que infelizmente, é verdade, a gente vive um período em que algumas pessoas na igreja, elas querem que o culto, a ministração da palavra, seja um debate entre os filósofos epicureus e os filósofos estoicos, né? Não, fulano de tal pregou, mas eu achei a mensagem dele que não tinha... Não, gente, na verdade é o seguinte, cada um, Deus dá uma ferramenta. Também existe a questão do preparo, do conhecimento bíblico e teológico. Por exemplo, tanto Pedro quanto Paulo foram apóstolos de Cristo. Mas se você for comparar a quantidade de epístolas que Paulo escreveu e que Pedro escreveu, você vai perceber que a composição literária de Paulo é muito maior, aproximadamente aí 13 epístolas, mas os dois eram apóstolos de Cristo. Então, dado o conhecimento, dado a bagagem, lógico que quem conhece mais e estiver na presença de Deus, buscando, orando, na dependência de Deus, vai trazer algo mais vasto, talvez mais amplo e profundo, mas isso não impede de você lá na sua igreja, lá na sua congregação, lá, lá no último bairro da cidade onde você mora, congregar e ser pastoreado por alguém que talvez não seja um doutor em teologia, mas prega a palavra, ensina a palavra, está te conduzindo no caminho. Hoje em dia, pastor, eu acho que um dos maiores problemas são pessoas que não conhecem Bíblia querer questionar uma mensagem bíblica, né? Ah, não, fulano de tal pregou hoje e eu não gostei. A vontade que dá para perguntar para essas pessoas é, primeiro, o que você conhece de Bíblia? Tem gente, pastor, que critica a mensagem dos outros, mas se você colocar uma câmera nele ou nela o culto inteiro, passa mais tempo andando na igreja e fora da igreja do que sentado para ouvir. E como é que uma pessoa que não senta para ouvir ninguém tem propriedade para questionar uma mensagem que foi pregada? Eu não gostei do fulano, eu gostava mais do ciclano. Vai se converter. Para você ser crente para o céu, basta você servir a Cristo e estar debaixo de um pastorado que, independente do cabedal teológico, seja crente, pregue Bíblia e conduza você para o caminho que leva todo crente para o céu. O senhor concorda com isso, pastor? Concordo, pastor Paulo. Eu ainda queria acrescentar a sua fala. Qual é o grande problema hoje? É que todo mundo quer ensinar hoje na igreja. Todo mundo quer pregar. O que a gente tem, o que falta, são crentes dispostos a aprender. Glória a Esse é o Deus. problema. Eu lembro-me quando eu era pastor lá na regional de Mariporã, nossa irmã Rosângela, Deus abençoe, pastor Anacleta, nossa irmã Lucilene. Assim que eu cheguei na igreja, um irmão virou e falou assim para mim: pastor, eu queria falar uma coisa para o senhor. Pois não? Aí ele falou assim: eu sou itinerante. Entendi. Aí eu perguntei: qual é a sua função? Aí ele falou assim: eu sou cooperador. Eu falei: você é cooperador de itinerante? Eu falei: então tá bom, eu vou lhe ajudar no seu ministério. Pô, pastor, o senhor vai me ajudar? Vou ser bênção no seu ministério.
Falei para ele, a partir de hoje, eu vou fazer a sua agenda. Ou o senhor vai me indicar os lugares para pregar? Vou sim, eu vou te dar o itinerário. O itinerário é o seguinte, ó, tá vendo essa rua aqui, que é a porta da igreja? Você vai descer dessa rua até o final dela. Mas e a mensagem? A mensagem é o folheto. Todo mundo que passar aí fora, você prega e manda entrar para dentro da igreja. E aí ele ficou meio aborrecido comigo no primeiro momento, mas o fato é, pastor, que assim, dentro da igreja brasileira hoje, a gente tem muito poucas pessoas dispostas a aprender. As pessoas se julgam já aptas para ensinar uma verdade que lhe é oculta. Os olhos da revelação bíblica não lhe foram abertos pela falta de conhecimento. E aí você vê, nós percebemos, nós olhamos e vemos o quanto é difícil hoje ouvir algumas coisas que nós ouvimos dentro das nossas igrejas. Porque a pessoa ouviu alguém comentar certas coisas na internet, acha aquilo bonito e traz para dentro da igreja, como se aquilo fosse um teor da palavra, da verdade. Não é. Uma certa feita, eu vi um grande pastor, vou citar o nome dele, um grande pastor, ele, no momento, no metade da mensagem que ele estava pregando, ele foi contar uma história. A história dos 3 segredos, né? Uma história bem conhecida por muitos dentro da igreja. E aí qual é o grande problema? Que aquela história era uma carta psicografada de um espírita de proeminência nacional. E aí a pessoa, por falta de conhecimento, né, por não investigar a origem, acaba reproduzindo dentro da igreja aquilo que não é viável. E o pior, pela falta de conhecimento da verdade. A gente precisa entender, porque Cristo, para essa igreja, ele vai trazer uma revelação. Ele fala, olha, a tribulação de vocês não vai diminuir, ela será alongada pelo menos por mais 10 dias. E aí, imagine você receber essa revelação. Já pensou se Cristo usasse um profeta e falasse, olha, o seu problema não vai terminar hoje, ele vai durar mais 10 dias. Muita gente deixava de ser crente. Muita gente apostataria da sua fé. Por quê? Porque a pessoa não entende, a pessoa não percebe que essa falta de ignorância, essa falta de conhecimento bíblico, essa ignorância de uma verdade, ela vai trazer para você aquela fé romantizada que eu falei no início da nossa fala. E aí é o grande problema, a pessoa não conhece, quer falar do que não sabe. E a gente vai ver dentro das áreas específicas dos profissionais, você vai ver os que têm maiores destaques são os especialistas. Se eu perguntar para qualquer um dos irmãos aqui que estão assistindo essa live, me fala o nome de um clínico geral famoso no Brasil. Alguém pode me responder o nome de um clínico geral, um médico clínico geral famoso no Brasil? Mas aí quando você vai olhar para o especialista, esse sim é conhecido pelo seu conhecimento, ele é conhecido porque contribui de alguma maneira para o sucesso dos tratamentos de algum e para o aprofundamento do conhecimento na sua profissão. O grande problema dentro da igreja hoje é que a gente não tem. E aí agora ficou mais dessa revelação, né? As pessoas não contribuem para o aprofundamento espiritual da igreja pelo desejo de conhecimento de quem lhes ouve, muito pelo contrário. Tamanha a sua falta de conhecimento e de ignorância no contexto do conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele vai dizer isso bem claro. A fonte primária da verdade que salva, não é o pastor Alexandre, não é o pastor Paulo. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Está registrado naquilo que nós conhecemos como a Bíblia Sagrada. E aí, o que precisa ser dito é que a nossa omissão não será perdoada. Sabe por quê? Porque a Bíblia está à disposição de todo mundo. Você abre aí no seu aplicativo, você consegue fazer uma leitura. Você consegue ter esse contato com a palavra que foi perdida. E aí agora eu quero terminar aqui a minha fala lhe fazendo uma pergunta. Vou deixar você numa saia justa agora, pastor Paulo. Como é que a pessoa ama Cristo e não ama o que ele ensina? Não ama o que ele fala? E aí é difícil entender a dubiedade desse amor. Eu amo a Cristo, mas eu não tenho paciência de ir para o culto de ensino. Eu amo a
Cristo, mas não consigo ficar 30 minutos tentado por ouvir a palavra. Eu tenho que ir no banheiro, eu tenho que mexer na minha rede social, eu tenho que postar, né? Adorando. As coisas que não têm nexo. O momento mais importante do culto é o momento em que Cristo vai falar com você. Verdadeiramente fala através dos louvores, através de uma palavra de profecia, de revelação. Não estou falando que isso não é importante. Todavia, o nosso irmão Jefferson, pastor Jefferson, todavia o que nós precisamos entender que a razão é nós aprendermos Cristo através da palavra. Aí na hora da palavra o crente está lá na cantina, está vendendo Avon dentro da igreja, está vendendo Natura. E aí fica, como é que pode ter um cristão que ama a Cristo e não ama a sua palavra, pastor Paulo? Verdade, pastor, verdade. Olha, gente, 22 horas e 22 minutos aqui no MS, em São Paulo. Já são 23 horas e 22 minutos, mas se a gente pudesse, a gente ficaria aqui por horas. Um exemplo disso, pastor, da sua fala, é esse trabalho que a gente faz aqui na internet, essas lives que a gente faz aqui. Se a gente estivesse falando de qualquer outro assunto que estivesse aí na mídia, ou se estivesse aqui trazendo acontecimentos aleatórios da vida de alguém, até no meio gospel, né? Talvez a demanda de pessoas que estariam aqui conosco até esse horário seria maior. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que está aqui conosco e que está entendendo essa proposta. Porque o nosso objetivo aqui é contribuir, somar no que diz respeito ao seu avanço espiritual, à sua vida com Deus, ao seu conhecimento bíblico, teológico. E para tanto, pastor, não posso perder essa oportunidade, avisando os irmãos que já estão conosco, que em breve, muito em breve, por bondade de Deus, juntamente aí com o pastor Alexandre, acompanhando aí, o mestre é ele, gente, eu sou o aluno. Mas nós estaremos aí, em pouco tempo, está já no forno, disponibilizando para os irmãos cursos voltados para o conhecimento bíblico, teologia e assuntos que vão trazer para você não só edificação, não só elevo espiritual, mas também conhecimento prático para você levar para a sua vida, para você compartilhar com outras pessoas. Em breve, nós estaremos anunciando aí os maiores detalhes e nós vamos ter a alegria de ter você estudando conosco e todas as pessoas que você também no seu convívio diário entende que tem esse interesse. Pastor, eu acho interessante, a gente já está caminhando para o final aqui, o senhor vai fazer o desfecho de como termina a história dessa igreja, né, segundo o texto aqui, mas eu acho interessante, pastor, que em alguns lugares onde a gente passa aí pelo Brasil, sempre tem alguém no final do culto, depois do culto, nos envia mensagem pela rede social, dizendo, pastor, me indica livro, como é que eu faço? Me indica a Bíblia de estudo, me diz como é que eu faço para aprender mais. Sempre haverá, pastor, pessoas interessadas. E o nosso objetivo aqui é disponibilizar a essas pessoas, nossos irmãos, nossas irmãs, a oportunidade de crescermos juntos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, você que está aqui conosco, vocês são muito bem-vindos. Em breve, nós estaremos aí trazendo novidades para quem quer aprender mais da palavra de Deus. Não é isso, pastor? Perfeito, pastor Paulo. E aí, concluindo aqui a minha participação, a gente precisa entender que quando essa igreja ela entende isso, Cristo vai fazer uma promessa, né? E a promessa é a seguinte: se você ouvir, se você praticar, se você tiver ouvido aquilo que o Espírito está dizendo, de maneira nenhuma. E aí é interessante nós observarmos isso. De maneira nenhuma. O vencedor do quê? O vencedor da tribulação, da dificuldade, das batalhas, não sofreria o dano da segunda morte. Que aqui eu quero fazer uma aplicação da morte espiritual. Porque quanto mais próximo de Cristo, quanto mais conhecedor da palavra, menos suscetível às investidas do inimigo nós teremos. O nosso grande problema enquanto cristão, enquanto servo de Deus, é que assim, a gente é omisso no nosso dever básico, e aí eu vou falar de novo, o dever mais básico que existe, que é o que? De nos alimentarmos espiritualmente. A gente é omisso. E toda vez que nós praticamos essa omissão, a gente está sujeito a uma morte eterna.
Quantos não começaram cheio de gás, cheio de sede, de vontade, dentro da igreja que não estão mais lá? Porque foram omissos no cuidado básico. Eu preciso alimentar a minha alma. Eu preciso alimentar a minha alma ouvindo a palavra, lendo, estudando, buscando conhecimento, porque é isso que me sustentará no dia da tribulação. O que sustenta a igreja de Esmirna é o seu conhecimento da verdade na pessoa bendita de Jesus Cristo. O conhecimento da verdade impediu que essa igreja reconhecesse um homem como um ser ou como um ente divino. Ela suporta a sua perseguição. Ela tem o conhecimento e a capacidade de discernir quem é da sinagoga de Cristo e quem é da sinagoga de Satanás. E isso só é possível em detrimento do conhecimento adquirido. O conhecimento adquirido no contexto da palavra é que vai gerar a firmeza da qual nós falamos dentro de mim e de você, que vai impedir que eu passe ou que eu seja participante desse, vou usar um termo aqui mais educado, né? Desse viés migratório que hoje vive a igreja brasileira. A igreja brasileira é uma igreja, não é imigrante, é migrante, né? Dentro do seu próprio estado, dentro da sua própria cidade, o crente ele já passou por 10 igrejas, ele não tem a firmeza necessária produzida pela palavra. Ele é volátil no seu comportamento, ele é raso no seu conhecimento, e aí, em detrimento disso, ele não consegue ficar em lugar nenhum. Olha aí, gente, que interessante. Volátil no seu comportamento e raso no seu conhecimento. Diante de tudo isso, essa frase aí, essas duas frases ficam como emblema, como carimbo para a gente selar o encerramento dessa live aqui. Pastor, finalizando aqui, me lembro que quando a gente vai estudar a história da igreja de Esmirna, nós vamos ter como o ícone da igreja sofredora o bispo de Esmirna, né? O famigerado Policarpo, né? E quando a gente vai estudar o livro de Eusébio de Cesareia, aquele livro conhecido, Histórias Eclesiásticas, Eusébio de Cesareia vai dizer que Policarpo, quando foi pressionado a negar a Cristo, e recebe a visita, o martírio, né? Isso, recebe a visita dos algozes. Ele foi o martírio do fogo, né? Da pior maneira, né? Da pior maneira que uma pessoa podia suportar. Exatamente. É uma morte lenta, dolorosa, né? E Eusébio de Cesareia vai dizer que a fala de Policarpo, e essa frase me marcou, eu lembro disso, como se eu estivesse lendo o livro agora, ele disse que em 86 anos, meu Cristo só me fez bem. Como eu posso agora negá-lo? E ele se entrega à morte como um mártir da igreja. Então é isso, pastor. Sem palavras. Que live rica. Obrigado por aí deixar Deus te usar, por disponibilizar a sua instrumentalidade ao Espírito Santo para nos trazer coisas tão produtivas e que vão reverberar aí no coração de cada um dos irmãos que estiveram aqui conosco, tá bom? Muito obrigado, meu chefe. Deus abençoe, pastor Paulo, muito obrigado aos irmãos, Deus abençoe ao meu pastor, a pastora Anacleta, a nossa irmã Fátima, que está lá no sul do Brasil nos acompanhando, que Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Maravilha, gente, para agradecer, o pastor agradecer, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês e quero fazer um agradecimento especial à minha esposa, a irmã Júlia. Pastor, eu tô aqui de frente para esse celular aqui desde as 7h30 da noite. Agora vai dar 10h30. E a Ju nos bastidores, me dando água, me dando café. Eu tô me sentindo até gente, cuidando de mim nos mínimos detalhes. Então quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Detalhe também, né? Ela cuidando de você e aguentando o Paulinho, né? Do Paulinho e do Paulinho. Controlando o Paulinho ali para que ele não interrompa a sua live, né? Merece um galardão do tamanho do céu. Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Deus abençoe a minha esposa, a missionária Luciana. Olha aí a patroa aí. Também aí, eu te amo, filha. Assim, eu vou falar uma coisa para você. A Júlia só não entendeu que o galardão dela só vai aumentar quando ela fizer aquela sobremesa de limão. Né? Vamos orar? Eita, Glória! Foi uma revelação meio com um ar de indireta. Eu creio que vai chegar no coração e vai cumprir, pastor. Amanhã, quem sabe, né? Vamos orar. Maravilha, chefe.
Soberano Deus, Pai de amor e de bondade, mais uma vez, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos juntos, Senhor, compartilhando conhecimento, aprendendo com os outros. Eu venho te pedir que a Tua bênção seja contínua, recalcada e transbordante na vida dos Teus servos. Abençoa os Teus servos nesta semana que inicia, operando e trazendo à tona os milagres que necessitam, Senhor. Eu intercedo pela vida do Lucas, te pedindo a intervenção sobrenatural para uma cura, para o restabelecimento da sua saúde. Abençoa os Teus servos, ao que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha, meu chefe. Um abraço, tenha uma boa noite. Boa E até noite. a próxima. Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe.